Gostaria de convidar professores do Instituto, são 2 professores de Sociologia, professor Denis e a professora Daniele. Podem vir aqui. Esses professores ministram a disciplina de Sociologia e estão produzindo material. Como são trabalhados os conceitos de etnocentrismo, cultura e relativismo cultural? Um olhar sobre a diferença. Bom dia a todos. Eu me chamo Daniele, o meu sinal é esse. Eu sou professora de Sociologia do ensino médio aqui no CAP INES. Eu sou professora aqui desde junho de 2016. Muito bom dia a todas e todos. Meu nome é Denis, esse é meu sinal. Meus alunos gostam da minha tatuagem, então eles me colocaram esse sinal por conta disso. Leciono Sociologia também aqui no INES, nas turmas de ensino médio, desde setembro de 2014. Primeiramente, queríamos pedir desculpas aos colegas presentes pelo fato de nós estarmos apresentando o nosso trabalho em português. Nós ainda não nos sentimos à vontade em apresentar trabalhos acadêmicos e em língua de sinais. Nós estamos trabalhando para que, no futuro, nós possamos apresentar os nossos trabalhos, as nossas pesquisas em língua de sinais. Por hora, nós contamos com o trabalho junto aos intérpretes. Queríamos pedir a compreensão de vocês. Então, nosso trabalho, como já foi dito, visa mostrar como nós trabalhamos os conceitos de cultura, etnocentrismo e relativismo cultural. Esse conteúdo é lecionado para as turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, antes, é importante a gente sinalizar que a sociologia é uma disciplina que se tornou obrigatória no currículo das escolas brasileiras através da Lei 11.684 de 2008. E ela é forçosamente obrigatória desde então, a partir de 2009, nos 3 anos do ensino médio. Contudo, aqui no INES, isso só se tornou realidade no ano passado, ou seja, a sociologia ela entrou nas 3 séries do ensino médio em 2017, aqui no INES. Hoje, a sociologia ela tem um tempo semanal nas turmas de primeiro ano do ensino médio e 2 tempos semanais nas turmas de segundo e terceiros anos do ensino médio. Para a gente preparar as nossas aulas de sociologia, há todo um caminho, há todo um conjunto de etapas a serem seguidas, que são basicamente 4. Primeiramente, nós escolhemos um recorte no tema que nós vamos trabalhar naquela aula, naquela semana, naquele bimestre, no caso. Pensando aula a aula, a gente pensa num recorte sobre o tema. Por exemplo, se o tema for cultura, é um tema muito vasto na sociologia. Há vários conceitos de cultura. A sociologia não é uma ciência de consenso, é uma ciência onde, dependendo da escola de sociologia a qual você pertence, pela qual você foi formado, o conceito de cultura vai ser um, dependendo da escola vai ser outro. Entendeu? Então, não é uma ciência de consenso. Então, a gente precisa fazer primeiro um recorte sobre o que a gente vai falar, que conceito nós vamos usar, e qual mensagem nós vamos passar na aula. Logo em seguida, nós realizamos o que Chevallard chama de transposição didática, que é uma tradução do saber acadêmico para o saber da educação básica. Nós sabemos que a academia, a universidade, ela tem um tipo de produção de conhecimento num nível diferente da educação básica. Ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar os saberes que são produzidos na academia. A gente não pode inventar conhecimento, não se faz isso em educação básica. Contudo, a gente precisa, primeiro, fazer uma pesquisa sobre os conceitos acadêmicos que nós vamos tratar em sala de aula, e depois nós temos que fazer uma tradução, uma transposição, usando estratégias, sendo fiel ao sentido desse conceito,
mas, ao mesmo tempo, fazendo uma adaptação para a educação básica, com o objetivo de nossos alunos terem acesso a esses conceitos, né? E, na terceira etapa, nós preparamos as nossas aulas, primeiro, elaborando texto em português. A gente organiza a nossa aula, primeiro em língua portuguesa, num texto em português, para organizar as nossas ideias, organizar os nossos conceitos. Esse era um erro muito comum que a gente cometia logo quando a gente chegou no INSS, a gente ficava tão desesperado para dar as aulas que a gente já saía tentando pensar em libras. Mas a gente entendeu que, primeiro, a gente precisa pensar na nossa língua, para depois a gente conseguir tanto fazer a transposição didática quanto a tradução para a língua de sinais. Por fim, a partir do nível de conhecimento de língua de sinais que nós temos, a gente começa a fazer a tradução do texto em português que nós elaboramos para a língua de sinais. E, nesse trabalho, né, é importante, primeiro, o nosso diálogo com os alunos. É importante dizer que professores ouvintes do INES aprendem Libras, basicamente, em contato com os alunos. Apesar do INES ser um instituto centenário, federal, ainda não tem uma formação adequada para professores ouvintes aprenderem, adquirirem Libras de uma forma eficaz. Então, a gente aprende isso basicamente no contato com os alunos e também trabalhando junto com intérpretes, indo na sala dos intérpretes, conversando, perguntando sinais, perguntando a estrutura gramatical, perguntando para eles como eles traduziriam determinadas ideias, e assim o nosso conhecimento em Libras vai ficando gradativamente melhor. Correndo um pouquinho aqui, gente, então, o conceito de cultura que nós utilizamos em sala de aula é o conceito dos sociólogos Giddens e Sutton, né, que basicamente fala que cultura é um conjunto de regras, crenças, comportamentos, características de um determinado grupo social ou de uma determinada sociedade. Então, a gente tem esse conceito em mente, né, a gente tem esse conceito que está estabelecido na tradição sociológica, e aí, a partir dele, a gente começa a pensar como a gente trabalha isso para os nossos alunos aqui no INES. Etnocentrismo é um outro conceito extremamente importante para a sociologia, né, é um conceito que tenta pegar, né, esse processo, essa tendência que as culturas têm, de forma geral, de enxergarem o outro a partir dos seus próprios pressupostos, de enxergarem uma cultura diferente não como diferente, mas como uma cultura errada, como uma cultura inferior, né, porque não participa das mesmas categorias, da mesma forma de ver o mundo que a nossa cultura. O conceito de etnocentrismo ele tenta apreender esse processo. Já o conceito de relativismo cultural é um conceito também muito importante que tenta apreender o processo contrário, como que a gente pode tentar enxergar culturas diferentes a partir dos pressupostos dessa cultura, visando toda uma empatia e todo um esforço de enxergar uma visão de mundo distinta da nossa a partir dessa própria visão de mundo. E como que a gente começa a trabalhar isso na prática? A gente usa um filme relativamente famoso, que está disponível no YouTube, chamado Babies. Esse filme é um filme que não tem diálogo, ele não é um filme conversado, ele é um filme basicamente por imagens, que acompanha o primeiro ano de vida de 4 crianças em 4 países diferentes, portanto, crianças sendo criadas, cuidadas por 4 culturas diferentes. Nós temos esse bebezinho negro, que é o Pony Chau, que é da Namíbia, um país da África. Nós temos a bebezinha japonesa, a Mari. Nós temos também o bebezinho Bayar, da Mongólia, um país da Ásia. E, por fim, nós temos a bebezinha Haiti, dos Estados Unidos. Então, esse filme, ele, de uma forma não dialógica, acompanha o primeiro ano de vida dessas 4 crianças, mostrando como cada cultura lida com a criação de filhos de forma muito diferente. Então, a partir desse filme, a gente fez um recorte aqui para mostrar para vocês a estratégia que a gente usa para trabalhar esses conceitos que foram apresentados. A gente tem aqui 3 cenas, né, que são cenas do banho desses bebês em cada uma das suas culturas. A primeira cena, né, que é o do bebê da Namíbia, a mãe ela lava, né, ela limpa o bebê lambendo. Então, ela lambe e cospe a sujeira tirada do corpo dele. O segundo exemplo, né, que é o exemplo da Mongólia,
a mãe lava o bebê, né, espirrando o leite do peito no rosto, e aí ela vai com um pano tirando a sujeira, né, desse bebê. E o terceiro exemplo, né, que é o bebê dos Estados Unidos, que é o mais parecido com a gente, né, aqui no Brasil, a gente pode ver um bebê que ele toma banho com chuveiro, né, com a água encanada que vem do chuveiro. Importante, né, esclarecer para vocês que, nos 2 primeiros exemplos, essas crianças também são limpas com água, né, mas o fato delas morarem distante ou a água não estar tão abundante, elas tomam banho com água, né, de uma maneira muito esporádica, uma vez por mês ou uma vez por semana. Esse banho, né, tanto o lamber quanto através do leite do peito, é o banho diário feito com essas crianças, né. E aí, a gente, né, através de mostrar o filme, a gente pensou como trabalhar a questão do etnocentrismo. E aí a gente trouxe, né, que os alunos trouxessem expressões espontâneas com relação a como eles avaliavam cada uma dessas culturas. E aí a gente tem o primeiro exemplo, que é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, da aluna Aline, né, que ela é do pré-vestibular. Importante dizer que esse é um conteúdo de 1º ano, mas no pré-vestibular, como a gente faz uma revisão de conteúdos, esse tema é trabalhado de novo. E aí eu gostaria que vocês vissem como ela expressa essa cultura. Tem a luz? O vídeo travou o finalzinho, mas ela, né, fala de uma maneira geral que ela acha, né, fedorento, não é, que não está sujo, não está limpo direito, né, que o bebê está colando, né, como assim o leite do peito vai ficar limpo, né, vai deixar esse bebê limpo? E o segundo exemplo aqui é o do aluno Aleph, do 1º ano do ensino médio da manhã, que ele também vai fazer a avaliação dele com relação ao banho desses bebês. E aí ele fala, não é? Ele expressa que eles parecem porcos, né? Eles não estão limpos, na verdade, não é? De que não tem água, né? Fica lambendo, que nojo, que coisa horrível, não é? E aí a gente, através dessas expressões nesses vídeos que foram feitos em sala de aula e foram mostrados para eles, a gente, né, elencou palavras que, né, em outros vídeos também eles usam para falar sobre essa questão do banho dos bebês. E aí eles usam as palavras fedorento, sujo, não tem higiene, está colando, parece porco, não tem saúde, ou seja, né, eles vão ficar doentes, que nojo, né, isso é horrível. E, através dessas palavras, né, a gente mostrou o quanto eles categorizaram, né, compararam as suas próprias culturas com as culturas que eram mostradas de maneira diferente. Então, a nossa cultura brasileira, qual é o certo? Né? Tomar banho de chuveiro, com a água que vem do cano. E o que é errado? Ou seja, o errado é sempre a cultura diferente, né, que é lamber o bebê para limpar, ou então usar o leite do peito para limpá-lo. E aí, através, a gente mostrou a eles, né, o quanto isso é uma prática etnocêntrica, né, que eles estão tratando sempre que a nossa maneira de tomar banho é sempre vista como a certa, e toda outra maneira distinta, né, que é parecida com a nossa está errada. E isso é uma prática etnocêntrica. E aí a gente trouxe também exercícios, além de em Libras, também escritos, né, para que eles possam praticar essa função, né, da escrita em português. E aí foi uma pergunta realizada em um exercício que perguntava: os alunos praticaram etnocentrismo quando falaram sobre os costumes das famílias do filme? Explique. E aí, uma das respostas, né, ele fala: sim, como eu disse, os alunos acham que a nossa cultura é muito melhor que as outras culturas diferentes, não tem tolerância pelo que é diferente, né, é uma prática de desrespeito. E aí, o outro conceito, que é o conceito de relativismo cultural. Nós também, como, né, só relembrando o que é o relativismo cultural,
toda vez que a gente tem uma cultura distinta, o que o relativismo, né, pede, né, que a gente faça? Que a gente não olhe as culturas como se existisse uma superior e uma inferior, mas tentasse entender qual é o motivo, né, para aquela outra cultura ter esse tipo de prática, né, tentar entender o porquê que as culturas agem diferentes. E aí também temos um outro vídeo, que é do aluno Sam, do pré-vestibular, em que a gente entendeu que ele tem uma prática, né, semelhante à questão do relativismo cultural. Travou um pouquinho também. Mas, né, o que a gente pode resumir da fala dele? Né? Que ele está dizendo que, nos Estados Unidos, as crianças tomam um banho com chuveiro, né, com água encanada, e a criança da Namíbia, né, que é o país africano, é um país que é agrário, né, um país que tem uma característica de pobreza, né, e ele, ao final do vídeo, ele fala também que eles moram longe do rio. Então, ele justifica, né, que, justamente por isso, o banho naquela cultura é diferente. Então, a gente entende que houve a apreensão do significado do conceito. E aí também algumas respostas escritas, né, onde a gente fez uma pergunta que era: o bebê ponijal da Namíbia toma banho com sua mãe o lambendo. Por que isso acontece? Né, para ver se ele se apropria do conceito para explicar essa cena. E aí um aluno colocou: é porque não tem banheiro, não tem toalha. Ele só lambe o bebê porque isso é o banho, essa é a cultura dele. Né? Então, a gente entende que foi compreendido a motivação do porquê aquela prática cultural acontece. E aqui nós temos outros exemplos. E aí eu gostaria de mostrar também outros exemplos de exercícios que a gente fez, não é? Onde, além deles trabalharem, né, o etnocentrismo e o relativismo cultural, para que eles pudessem diferenciar esses dois conceitos, né, num exercício simples, né, uma primeira etapa, onde, né, a gente pede, na primeira pergunta, que ele explique o que significa etnocentrismo, e aí ele diz, né, observa outro alguém, faz uma cultura diferente, acha nojento, discorda e quer botar a cultura igual. Ou seja, né, eu acho que a minha cultura é superior e toda aquela que é nojenta é errada, eu quero botar como igual à minha. Não é? Porque a gente trabalhou em aula também como o etnocentrismo justifica, não é, o fato de muitos povos oprimirem outros, né, por se acharem superiores e tudo mais. E aí, na segunda pergunta, para ele caracterizar também o conceito de relativismo cultural. E aí ele fala: observa alguém, faz cultura diferente, respeita diferenças, entende. Então, nós compreendemos que, ao dizer esse entende, né, ele está compreendendo que existe um motivo pelo qual aquela ação cultural ela foi realizada. E aí a gente, né, foi, ao longo, complexificando um pouco os exercícios. Né? Esse é um exercício de uma charge muito famosa para trabalhar essa questão, né, em que tem uma mulher de biquíni e uma outra mulher de burca. A mulher de biquíni olha para a mulher de burca e diz: tudo coberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Já do outro lado, é uma mulher de burca que olha para a mulher de biquíni e fala: tudo coberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então, a gente, através dessa imagem, né, pediu para os alunos se eles conseguem identificar, né, a primeira pergunta, que eles possam descrever o que uma mulher diz para a outra, né, que é basicamente semelhante, e aí, na segunda pergunta, que eles possam escolher qual conceito a gente pode usar para analisar essa imagem, né, etnocentrismo ou relativismo cultural. E aí, né, é feita a escolha certa, que ele responde: é etnocentrismo, porque não aceita a cultura diferente. Então, ambas as mulheres estão praticando ações etnocêntricas, uma com relação às outras. Então, assim, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui para vocês. Esse trabalho também ele está sendo fruto de um capítulo de um livro que se chama Sociologia em Contextos Diferenciados,
né, porque nós também apresentamos esse relato de experiência no Congresso Nacional de Ensino de Sociologia, não é? Então, assim, chamou muita atenção, porque a gente nunca tinha, né, o Congresso nunca tinha recebido um trabalho de sociologia em Libras, né? Então a gente foi convidado para escrever um artigo com relação a essa experiência, e aí por isso que nós estamos aqui apresentando para o INES também, que é o lugar onde essa pesquisa foi produzida. Muito obrigada a todos. Bem interessante essa discussão sobre cultura, como acontece o banho em diversas culturas, através do cuspe, através do leite materno. É bem interessante mostrar isso.